Olá, meu nome é Jonathan Lima e estamos aqui de novo para falar sobre impostos. Como se dá a cobrança de imposto nos principais investimentos disponíveis e o que você pode fazer para diminuir um pouco a carga de imposto que você paga sobre os seus rendimentos. Fizemos uma comparação entre investir diretamente e investir via fundos e mostramos como investir via fundos normalmente tem mais impostos além de outras taxas para pagar. Curte aí. Agora que já explicamos como funciona a tributação exclusiva, você pode acessar o último vídeo no card no canto da sua tela. Vamos falar sobre como são tributados os principais investimentos disponíveis. Começando pela renda fixa. Nela é que encontramos a menor variação das formas de pagar imposto de renda. Todos os ativos de renda fixa, que não são isentos, seguem a tabela regressiva que está aparecendo na sua tela. O imposto de renda começa em 22,5% sobre o rendimento das aplicações com durações de até 180 dias, e você só paga a menor alíquota de 15% ao ficar pelo menos 720 dias com o investimento. Os investimentos que não pagam imposto de renda são a poupança, a letra de crédito imobiliário e a letra de crédito do agronegócio, a LCI e a LCA, o certificado de recebíveis imobiliários e o certificado de recebíveis do agronegócio, o CRI e o CRA. Esses investimentos são isentos de imposto porque o governo tem um interesse em estimular especialmente esses setores, o imobiliário e o do agronegócio. Mas isso não significa que esses investimentos vão render mais necessariamente porque não pagam imposto, mas é uma vantagem interessante. Outro imposto que você paga na renda fixa é o IOF, formatado para penalizar principalmente as operações de curtíssimo prazo com renda fixa. O IOF também tem uma tabela regressiva. Essa tabela pode chegar a valores altíssimos se você ficar muito pouco tempo com a aplicação. Por exemplo, se você ficar apenas 5 dias, você pagará um IOF de 83% de tudo aquilo que rendeu seu investimento. Se ficar 20 dias, o IOF já cai para 33%, e ele só zera quando você chega ao 30º dia com o investimento. O IOF é cobrado antes do próprio IR. Se você aplicar num CDB por 20 dias, pagará 33% de IOF e os 22,5% de imposto de renda só serão cobrados sobre o que sobrar do rendimento após o desconto do IOF. Nos investimentos de renda fixa, você não precisa se preocupar com o recolhimento dos seus impostos, eles serão retidos na fonte. Ao investir em renda fixa através de fundos, há algumas mudanças apenas com relação ao IR. A tabela regressiva do IR varia com relação ao prazo médio até o vencimento dos títulos de renda fixa que o fundo investe. Se o prazo médio for maior do que um ano, o fundo é considerado de longo prazo. Se for menor do que um ano, o fundo é considerado de curto prazo. Os fundos de longo prazo seguem a mesma tabela regressiva de IR que mostramos antes, com alíquotas começando em 22,5% até 15% para quem aplicar no fundo por mais de 720 dias. Já nos chamados fundos de curto prazo só há duas alíquotas, 22,5% para aplicações com menos de 180 dias e 20% para aplicações com mais de 180 dias. Devido ao prazo mais curto dos títulos aplicados, os fundos de curto prazo seriam menos arriscados. Mas o prazo de vencimento curto não garante menor risco. Um fundo de longo prazo que só investe em Tesouro Selic é bem mais seguro do que um fundo de curto prazo que investe em títulos privados. Por esse motivo, indicamos que você evite fundos de curto prazo. Você tem que pagar mais imposto, no mínimo 20%, e pode não estar se protegendo tanto assim. Nos fundos de renda fixa, aparece um novo elemento que não existe ao escolher diretamente os títulos que você prefere investir, o imposto come cotas. Na verdade, ele não é um imposto novo, é um adiantamento do imposto de renda a cada 6 meses, na alíquota mínima da tabela regressiva, 15% para fundos de longo prazo e 20% para fundos de curto prazo. Ainda que você não tenha resgatado seu investimento, você precisa pagar o imposto come cotas. Esse adiantamento de imposto atrapalha bastante o desempenho dos fundos de renda fixa, dado que o dinheiro adiantado continuaria rendendo mais para você se não precisasse ser pago ao governo. E ainda tem as taxas de administração, que diminuem bastante o resultado para o investidor. Mas há algumas situações onde o fundo de renda fixa pode te ajudar. Há outras taxas que podem pesar mais do que o come cotas e a taxa da ADM, e você pode querer fugir delas. Ou você pode precisar de alguma eficiência operacional específica que o fundo pode te dar. Um exemplo disso são os fundos de Tesouro Selic taxa zero, bons para colocar sua reserva de emergência.
Além de não ter taxa de administração, esses fundos ajudam a escapar da taxa de 0,25% ao ano que é pago ao investir no Tesouro Direto, de forma que compensa o adiantamento do Come Cotas. Já na questão operacional, quando você resgata, ainda tem a vantagem de receber no mesmo dia, enquanto no Tesouro Direto, o dinheiro só cai na sua conta no dia seguinte. Além disso, o Tesouro de vez em quando interrompe suas operações quando o mercado está muito estável, e pode impedir que as pessoas façam o resgate das suas reservas. Tirando situações como essa, sugerimos que você evite investir em renda fixa através de fundos. Investir de forma direta é relativamente simples e você escapa de custos desnecessários com impostos e taxas. Uma outra situação em que pode ser interessante investir em renda fixa via fundos é quando há uma complexidade maior das informações necessárias para escolher os bons ativos, ou quando é necessário ter um valor muito alto para começar a investir. Isso acontece com os chamados fundos imobiliários de papel, também chamados de fundos de recebíveis, como o famoso KNRI11, que investe prioritariamente em certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, instrumentos de renda fixa que captam dinheiro para financiar atividades do setor imobiliário, construção, reformas, coisas desse tipo. Os fundos de papel são chamados assim porque não possuem imóveis, possuem apenas papéis de renda fixa do setor imobiliário. Os fundos imobiliários que possuem imóveis e ganham dinheiro com aluguéis são os chamados fundos de tijolo, que são a maioria dos fundos disponíveis. Mas voltando aos fundos de papel, a análise de risco dos CRIs tende a ser mais complexa do que a de outros ativos da renda fixa, e não é raro precisar ter mais de R$ 5.000 para começar a investir em um único CRI, dificultando um pouco a diversificação. Enquanto isso, ao comprar cotas de um fundo de papel, você tem acesso a uma carteira diversificada de CRIs com apenas R$ 100 ou R$ 200 por cota. É muito mais acessível. Fechando o que tínhamos para falar sobre impostos na renda fixa, podemos falar sobre renda variável. E como não poderia deixar de ser, vamos começar com as ações. As três principais formas de ganhar dinheiro com ações são através de dividendos, através dos juros sobre capital próprio e através do ganho de capital. Os dividendos, parcelas de lucro distribuídas aos acionistas, não sofrem imposto de renda, são isentos. Já os juros sobre capital próprio paga imposto de 15% já retido na fonte. As empresas pagam JSCP para diminuir os seus impostos que são pagos sobre o lucro, que tem alíquotas maiores do que 15%. Já o ganho de capital, que é quanto a ação subiu no tempo que você ficou com ela, é tributado com IR de 15% apenas quando você vende. Mas você fica livre de pagar o IR se as suas vendas somarem até R$ 20.000 por mês. Ou seja, você tem direito a vender até R$ 240.000 por ano sem precisar pagar um centavo de imposto de renda sobre ganho de capital. É só não vender mais de R$ 20.000 por mês. Essa facilidade praticamente isenta todos os pequenos investidores de pagar impostos sobre ganhos de capital com ações. Assim é possível começar a investir em ações sem se preocupar com o recolhimento de impostos. Os dividendos são isentos, o JSCP é retido na fonte e o ganho de capital tem uma boa faixa de isenção. Existe ainda o chamado imposto dedo duro, que assim como come cotas da renda fixa, não é um imposto novo, é apenas uma forma diferente de cobrar o imposto de renda. A Receita recolhe na fonte apenas 0,005% do total negociado a título de adiantamento de IR. É uma forma de a Receita ser avisada de que você negociou ações, ainda que esteja isento do pagamento de IR por causa da isenção dos R$ 20.000 por mês. Se você não movimenta grandes somas, não se preocupe muito com ele, é um percentual bem pequeno. Em fundos de ações, os dividendos e os juros sobre capital próprio são revertidos em mais investimentos dentro do fundo, refletindo no preço de sua cota. Eles não vêm para você diretamente. Assim você só paga os 15% de imposto de renda com o ganho de capital pelo aumento do preço da cota do fundo. Mas isso tem algumas desvantagens. Uma delas é que você acaba pagando imposto de renda sobre os dividendos indiretamente. Imagine que você decida comprar 10 ações de uma empresa boa pagadora de dividendos ao preço de R$ 10 por ação, total de R$ 100. Depois de algum tempo, você teve a felicidade de suas ações dobrarem de valor, ficando R$ 20 por ação, total de 200. Além disso, você nesse período teve direito a R$ 20 de dividendo pelas suas 10 ações. Super feliz com os ganhos que teve, você decide comprar mais uma ação com esses R$ 20 de dividendos.
Agora você terá 11 ações a R$ 20, total de 220. Passado mais algum tempo, a ação não subiu mais de preço, e você decidiu vender as suas 11 ações pelos mesmos R$ 20. O seu ganho de capital a ser tributado seria de R$ 100 pelas 10 primeiras ações que dobraram de preço. A última não teve aumento. Na verdade, o que acontece é que a última ação comprada atualiza o custo médio das ações que você tem. 10 ações a R$ 10, uma ação a R$ 20, ficando um custo médio na faixa de R$ 10,90. Para chegar ao ganho de capital, é só subtrair o valor de venda por esse custo médio em cada uma das ações. A soma desses ganhos forma o seu ganho de capital. Agora considere que haja um fundo que investe apenas nessa mesma ação. Cada cota desse fundo equivale a uma ação da empresa. Você compra 10 cotas pelos mesmos R$ 10 e a ação dobra de valor também. Suas cotas passam a valer R$ 20, total de R$ 200 também. Com os mesmos R$ 20 de dividendo para as 10 ações, o fundo compra mais uma ação desta mesma empresa, fazendo com que as 10 cotas passem a equivaler a 11 ações com o preço de R$ 20, totalizando R$ 220, que se você dividir pelas 10 cotas, dá um valor de R$ 22 por cota. A cota saiu de R$ 10 para 22, totalizando um ganho de capital de R$ 120. Você percebeu o que aconteceu? O fundo transformou os seus R$ 20 de dividendo, que não eram tributados, em um ganho de capital que sofre tributação quando você resgata o seu dinheiro do fundo. Na primeira situação você pagaria o IR sobre R$ 100, e ao investir pelo fundo, você paga o IR sobre 120. Se você gosta da ideia de comprar ações que pagam bons dividendos, não é muito interessante usar fundos de ações. Na real, ao comprar suas ações diretamente, você nem pagaria o IR, dado que há isenção para vendas de até R$ 20.000 por mês, como falamos antes. E essa é mais uma das desvantagens de se investir em ações via fundos. Você pagará IR por qualquer ganho de capital com investimento, não há isenção alguma. Mas há pelo menos uma vantagem de investir em ações via fundos. Dentro do fundo, as ações podem ser negociadas à vontade, sem precisar recolher imposto. O IR é recolhido apenas quando há o resgate do fundo. Como falamos antes, quando se retarda o pagamento dos impostos, o dinheiro que seria recolhido continua rendendo mais para você. Mas na nossa percepção, essa vantagem não compensa o pagamento indireto de IR sobre dividendos e a perda da isenção para vendas de até 20 mil por mês, na maioria das situações. Somente por isso, eu já sugeriria que você preferisse investir em ações diretamente, evitando fundos. Mas ainda há mais uma desvantagem significativa de investir em fundos de ações. Geralmente, esses fundos cobram alta taxa para te dar acesso a uma suposta inteligência de gestão que permitiria você superar os índices de referência com a rentabilidade do fundo. São chamados fundos ativos. Só que a maioria dos fundos ativos não conseguem superar os índices. Nem metade dos fundos de ações superam a rentabilidade do índice Ibovespa. Em diversos levantamentos, é possível encontrar que apenas 30 a 40% dos fundos de ações no Brasil conseguem render mais que o Ibov. Lembrando que fundos com desempenho muito ruins costumam ser liquidados, costumam ter suas operações encerradas. Se você considerar esses fundos que foram liquidados, você vai chegar que a taxa de sucesso, a taxa de fundos que superam o Ibov é ainda menor. E parte dos bons fundos estão fechados para captação. É comum um fundo fechar para captação porque depois de atingir um determinado valor de patrimônio, fica difícil alocar o dinheiro, o fundo começa a ter problemas de liquidez. Se você não tem tempo ou interesse de aprender um pouco mais sobre investimentos e ainda assim prefere investir com fundos, em vez de garimpar um fundo que consegue superar o índice com consistência, talvez seja melhor ficar com a rentabilidade do próprio índice. Você consegue garantir a rentabilidade do índice investindo através de ETFs, que são os chamados fundos de índice. Eles fazem gestão passiva e por isso têm taxa de administração baixa e deixa mais espaço para que o fundo renda mais para você e não para o gestor. Agora vamos falar dos fundos imobiliários. Esse é o perfil de fundo que indicamos de olhos fechados. A maior vantagem dos fundos imobiliários é ganhar simplicidade operacional. Investir em imóveis diretamente é mais complicado e os preços altos dificultam uma boa diversificação para quem tem pouco dinheiro.
Com os fundos imobiliários, é possível ter acesso a uma carteira diversificada de imóveis e sem preocupações com gestão de inquilinos, manutenção, reformas, entre outras demandas ligadas a eles. Também há taxas de administração, que são descontadas antes do repasse dos rendimentos do fundo, mas aqui sim vale a pena pagar a taxa da ADM. Imóvel é bom, mas pode dar muita dor de cabeça. Se você prefere simplicidade, os fundos imobiliários são uma ótima opção para você. Os rendimentos repassados pelos fundos, assim como os dividendos das ações, não são tributados, sendo uma ótima forma de obter renda com imóveis. Com relação ao ganho de capital, você paga um imposto um pouquinho maior, 20% sobre o ganho, mas que vale a pena pela simplicidade e diversificação que os fundos imobiliários proporcionam. Lembrando que não há isenção de IR para lucros com vendas de fundos imobiliários. Para pagar o imposto sobre o lucro com a venda de fundos imobiliários, você pode gerar uma DARF no site da Receita Federal até o último dia do mês seguinte à venda. E esta diversificação não é apenas ter acesso a vários imóveis. O desempenho dos imóveis tem baixa correlação com as ações e com a renda fixa. Isso significa que a rentabilidade dessas três classes de ativos não andam na mesma direção o tempo todo. Quando um está indo mal, os outros podem estar indo bem. E isso ajuda a proteger os seus investimentos como um todo. E por falar em investimentos como um todo, vamos falar agora sobre os fundos que podem se propor a ser uma carteira completa de investimentos. Os fundos multimercado. Esses são os fundos que permitem a maior flexibilidade de estratégia. Eles podem investir em ativos de uma ou de várias classes diferentes, ações, renda fixa, ouro, dólar, commodities, entre outros. Apesar da proposta interessante desse tipo de fundo, em termos de impostos, ele junta todas as desvantagens de investir através de fundos de renda fixa e de fundos de ações. Eles são tributados seguindo a tabela regressiva da renda fixa, também há incidência de OF para aplicações de até 30 dias e imposto come cotas. Quando investem em ações também transformam os dividendos em ganhos de capital que são tributados, e você também perde a isenção de IR para vendas de ações até R$20 mil por mês. Além disso, devido à gestão ativa, os fundos multimercado tendem a ter taxas de administração tão altas quanto os fundos de ações, também com desempenhos questionáveis se comparados aos índices de referência. Mais uma vez, se você não se interessa ou não tem tempo para aprender um pouco mais sobre como investir diretamente, considere compor uma carteira com fundos de índice. Montando uma boa carteira com fundos de índice, você pode ter acesso a ótimas rentabilidades com baixos custos e boa diversificação. Ainda vamos falar mais sobre ETFs no canal. Se ficou alguma dúvida é só deixar nos comentários. Não se esqueça de se inscrever. Vamos falar de muita coisa ainda, estamos só começando. Compartilhe esse vídeo principalmente com aquela pessoa que gosta de ficar garimpando fundo por aí, perdendo dinheiro.